Fala, meus amores, beleza? Milton na área. E hoje eu vou fazer um vídeo especial para galera que adora trabalhar no mercado de lei em galgos. O mercado de lei é aquele onde o galgo não pode ganhar a corrida. Ele tem que chegar em segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto lugar. E aí a sua aposta será vencedora. Beleza? Vou mostrar para vocês uma estratégia lucrativa que eu tirei aqui do backtest. Vou apresentar ela para vocês, vou entregar ela de mão dadas. E ainda a gente vai colocar ela dentro do Stake Machines, que é um programa de gestão que ela fala qual é a melhor gestão para utilizar na estratégia. E eu vou explicar logo após nossa vinheta. Segue aí! Fala galera, vamos lá! Então, essa estratégia é uma estratégia em lei, como eu disse. Eu apelidei ela Lei Velhinhos e eu já vou explicar o motivo de eu ter feito esse nome para elas, tá? Em vários estudos que eu venho fazendo dentro do backtesting, a gente tem uma comprovação que galgos mais novos, eles têm uma tendência de ganhar uma porcentagem média de vitória, tem uma porcentagem média de vitórias. Galgos de 30 a 40 meses, ele tem uma porcentagem ótima. Na verdade, é a melhor porcentagem que tem para ganhar a corrida. E quanto mais velho o galgo for ficando, mais inconsistente ele vai ficando, pior ele vai ficando, apesar dele ter números bons. Acontece que ele começa a ficar mais inconsistente do que os galgos mais novos, e isso aí acaba atrapalhando eles na corrida. Então eu fiz um estudo sobre a idade, fiz um estudo também sobre a questão do galgo recuperar ou fumar no final da corrida, e comprovado pelo backtesting, galgos acima de 60 meses e que largam na frente, geralmente eles costumam fumar no final da corrida. Então a gente vai procurar esse padrãozinho. São galgos acima de 60 meses, galgos que largam na frente do card e que tem uma grande chance de fumar ou simplesmente de trombar e tem uma recuperação negativa ali dentro da ferramenta. Beleza? Então a estratégia é o seguinte: eu vou deixar, evidentemente, ela aí na descrição, toda bonitinha, certinha, para você colocar dentro da sua BTR, para você criar a lista para colocar no robô. Essa estratégia, cara, dá tranquilamente para seguir manualmente, tá? Porque são pouquíssimas apostas. Então, cara, você pode colocar o seu relógio para despertar no horário da corrida e simplesmente fazer a aposta manualmente. Não é uma aposta que tem 1 milhão de apostas no dia, tem uma média de 2 apostas e meia, tá, por dia, então é pouquíssima coisa. Então dá para fazer manualmente e dá para colocar no robô, evidentemente, também. Beleza? Então tem as pistas que são boas para isso, que é a Crayfield, Doncaster, Harlow, Henlow, Hove e Yarmouth. E aí a gente pega uma idade de 60 a 84 meses, né, aqui dentro da ferramenta. A gente coloca o split 1, 2 e 3, que seriam os galgos com o melhor split, o segundo melhor split e o terceiro melhor split. E aqui na largada, deixa eu explicar para vocês. A largada é aquele gráfico que a gente tem de split, tá? Que é a da largada do galgo. Quando o galgo tem o número 1, significa que ele vai largar na frente de um dos dois galgos do seu lado. Quando ele tá com o número 2, significa que ele larga na frente dos dois galgos que estão do lado dele. E quando tem uma largada 3, significa que ele vai largar na frente de todo o card. Significa que ele vai largar na frente de todos os galgos que vão estar na corrida. Beleza? Ô, Milton, mas é perigoso, aí o galgo vai poder dar back de ponta a ponta? Vai, evidente que vai. Mas o risco, né, sempre tem que estar associado com a questão da odd, tá? E aí, para a gente tentar amenizar essa questão dos galgos que largam na frente, o que a gente vai tirar? A gente vai tirar os galgos que têm recuperação. A gente vai colocar só os galgos que têm uma recuperação negativa, que significa ou que eles fumam ou que eles simplesmente trombam bastante na corrida e acabam ficando com uma recuperação negativa. Então a gente vai escolher de menos 960 até 0. E aí, estudando uma odd, uma faixa de odd boa para trabalhar com essa estratégia seria de 4,5 até 10. Desculpa, 4,5 até 10. Como está aqui representado
no gráfico de odd. Então, apareceu o padrãozinho, você gerou a lista de manhã cedo, você vai anotar lá no seu, vai colocar no seu celular para despertar nos horários certos. Chegou a corrida, o galgo tá faltando, sei lá, 30 segundos ali para poder entrar, você vai estipular lá se a odd vai estar entre 4,5 e 10, se tiver você vai fazer a entrada, se não tiver você não faz a entrada, beleza? O robô automatiza isso aí, então não preciso nem falar, né? Porém, mas se for fazer manualmente, tem que estar dentro dessa faixa de odd. Faça o mais próximo possível da corrida. Por quê? A gente usa a odd BSP, que é a odd de largada. Na hora que larga a corrida, é essa odd que a nossa ferramenta tem. Então, quanto mais perto da corrida, mais próximo você vai ter ali dentro do BSP. Tem como fazer uma aposta BSP, porém você consegue limitar apenas a odd mínima e não a máxima. Então, para o lay ali, dessa forma que está, não vai servir, ok? E aí vamos ver o resultado dessa estratégia, né? Rodando o backtest, pegando a odd BSP. Então, deixa eu puxar esse cara bonito pro lado de cá. Deu um total, vamos tirar o back aqui, né? Deu um total de 886 apostas, como eu disse, dá 2,5 mais ou menos por aí. 2 apostas e meio por dia. Deu 797 greens e 89 heads, dando uma assertividade de 90% com uma odd média de 6,98. Ah, Milton, mas não teria que ser a mesma odd média do back? Não, porque a nossa ferramenta ela faz o cálculo sobre o green, tanto do back quanto do lay. Beleza? Conseguiram entender? Então, vamos lá. Tem aqui todos os dados, né? A sequência de dias em green, né? Dias em red, o total máximo 293,50, então a gente está no máximo, né? E teve o saldo mínimo, chegou a ficar a menos 16 unidades ali, a maior sequência, né? Teve 30 greens seguidos, e a pior sequência teve 3 reds seguidos. Então, é uma estratégia que dá para ver que ela não tem uma sequência muito grande de red. Provavelmente os reds foram aqui, né? Onde tomou essa despencada ali, porque como a ferramenta utiliza stake, o seu prejuízo é de acordo com a odd, né? Então a pancada é um pouco maior, porém, né, você tem uma estabilidade maior ali. E eu vou mostrar para vocês que funciona bem melhor, inclusive até falei sobre isso dentro do nosso Instagram, tá? Que grande maioria das estratégias em lay ela funciona bem melhor em stake do que responsabilidade. E eu utilizei esse programinha aqui, chama Staking Machines. Cara, esse programa é espetacular. Você pode configurar ele para todos os tipos de recuperação, stake, banca. Meu, ele é totalmente configurável, né? E ele te dá um histórico, né? Na verdade, não te dá um histórico, ele te dá um relatório sobre como a estratégia que você tem tá indo, né? De acordo com todas as estratégias que tem ali. Inclusive, todas as estratégias tem lá no BFBot, é coisa fácil de configurar, não é complicado. Com outro robô, não sei como que faz, eu só sei como que faz no BFBot. Lá já tem lá certinho, é só escolher aquela opção, configurar de acordo com o que está aqui no Stake Machines, tá? Mas vamos lá. Eu coloquei os dados aqui, né? Essas aqui são as seleções, que é a indicação da BTR. Essa aqui é as odds e aqui é a string se ganhou ou perdeu. Se o 1 é a primeira colocação, né? Então ele chegou em primeiro, você perdeu, como tá aqui, ó, menos 6, né? E se não chegou em primeiro lugar, tem string de vitória, e aí você ganha uma unidade que tá aqui, 0,94. Já tem a comissão de 6% ali, que é a comissão máxima que tem na Betfair, para ninguém falar, tirou a comissão, babá. Haters, calma, já tá com comissão, beleza? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai olhar é o lay level, que seria o lay stake, que é o mesmo que está dentro da ferramenta ali, que significa, se você perder, você vai perder, né, a odd menos 1. Então, se a odd era 7, igual aqui, você vai diminuir 1, vai dar 6, você vai perder 6 unidades, entendeu? Caso ganhou, você ganhou uma unidade, igual está aqui, 0,94. Então, usando o lay level, a gente vai ter uma lucratividade de 239,42. Por que 239? Porque a gente começa com uma banca de 100, né? Então a gente teve um lucro de 239,42 de acordo com essa estratégia no ano com a
comissão. Cara, a comissão destrói. Olha aqui a diferença. Sem comissão, com comissão. Aqui fica o acumulado, tá? Ó, sem comissão, com comissão, né? Então, dá para ver que a estratégia é lucrativa mesmo tendo comissão, né? Que isso é ótimo. Agora, vamos dar uma olhada aqui com os números, né? O total de bet 897, deu uma bet a mais aqui, né? Alguma informação que o backtesting ali excluiu, eu não consegui excluir, mas é uma aposta, né? Dá para ver que o strike rate, que é a assertividade, ficou exatamente igual, né? 89,99, ali na BTR a gente arredonda, né? Esse requirement strike rate é quantos por cento de assertividade você precisa ter para a estratégia ficar no 0 a 0. Então você precisa de 85%. Então essa estratégia tem um edge sobre o valor esperado, neutro, de 5,4. Galera, isso aí é sobrenatural, tá? Ainda mais falando de lei, tá? Porque o lei, como a gente sabe, ele tem um EV um pouco menos positivo do que o de back. Então, cara, 5% de edge é muita coisa, ainda mais no mercado de lei. Beleza? O que mais aqui? Cara, aí tá maior sequência, 38 aqui. Tá diferente? Tá 30 aqui, né? Agora eu não sei por que tá diferente aqui. Já sei. Provavelmente na hora que eu puxei os dados eu não ordenei eles por data, tá? Então provavelmente é isso aqui. Porém, a gente tem uma opção dentro dessa ferramenta, que é essa aqui, ó. Monte Carlo Simulation. O que ela faz? A gente faz uma simulação com a quantidade de simulações que a gente quiser. Ele vai pegar esses dados, vai multiplicar ele em não sei quantas vezes e vai embaralhar eles várias vezes, deixando o resultado, né, aleatório, né? Então, é como se fosse a gente pegasse essa estratégia, multiplicasse ela várias vezes e rodasse ela aleatoriamente, pegasse as apostas e colocasse, né, embaralhasse elas, e ele te dá um resultado. Esse dá um resultado mais fidedigno à estratégia, por quê? Porque a gente cai na aleatoriedade. Cai na aleatoriedade é como se tivesse exatamente como o mercado é, um pouco mais aleatório do que realmente a gente tem os dados ali. Deu para entender? Aí o que eu fiz? Peguei o número de simulações e multipliquei ele por 10 mil, tá? Aqui, ó, processo. Eu não vou fazer agora porque demora bastante, tá, galera? Mas tá aqui, fez 10 mil de 10 mil, dá para ver o gráficozinho aqui. E aqui ele te dá um relatório sobre essas simulações que ele fez, tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos fechar isso que eu quero conversar sobre as estratégias que tem aqui, né? Então a gente sabe que o lay level é o lay stake, né? O lay percentage ali é o lay stake, porém ele vai aumentando a stake de acordo com sua banca vai aumentando. Então é o lay level mais a questão dele aumentar. Toda aposta que ele faz, ele ganhou, ele aumenta uma porcentagem tal. Deixa eu ver qual é a porcentagem aqui. Ele recalcula 1% em cima da sua banca e aí ele vai multiplicando e aumentando a sua banca, né? Então dá para ver aqui que ele, ó, 94, 95, 96, e aí na próxima stake do hedge ele já diminuiu, né? Então, se você toma o hedge, ele diminui a stake. Se ele aumenta, se ele vai acertando, ele vai aumentando a stake, igual tá aqui, 92, 92, 93 e por aí vai, né? O resultado fica muito melhor, porque você está acumulando juros sobre juros, é realmente aquele juros sobre juros por entrada, né? E de 239 de lucro que teve nesse ano inteiro, passou para 799, cara, quase 8 vezes a banca, né? Isso numa simulação a banca de 100 reais ou dólares, e tanto faz, com a exposição de 1% da banca, né? Não é a exposição, é a stake de 1% sobre a banca, né? Então, se tivesse uma banca de 100 dólares ou reais desde o começo do backtesting, você teria agora uma banca de literalmente 900 dólares ou reais com a comissão
de 6% ali. Se não tivesse comissão, se a Betfair fosse a mãe da mãe, você teria 1.445. Dá para ver que, cara, a comissão é cruel, né? Mas vamos colocar uma comissão, que é essa nossa realidade. Dá para ver também que tem uns momentos de aperto ali pelo gráfico, né? Quando toma pancada, a pancada é grande, né? Dá para ver aqui as caídas. Então você tem que, né? Como eu digo, cada um tem um perfil de apostador, tem gente que é mais agressiva, tem gente que não é tão agressivo, que gosta do negócio bem no longo prazo, bem tranquilinho. Então, você tem que ajustar a sua stake, você tem que escolher a sua estratégia de acordo com o seu perfil. Pra você se sentir bem, pra você não se sentir mal, pô. Porque se você for muito agressivo e você não é um cara agressivo, quando der errado, assim, o que eu digo der errado? Você pegar uma bad run, a primeira coisa que você vai fazer é desligar. Meu Deus, tô perdendo dinheiro, mas desligou. E aí pode no outro dia você poder recuperar praticamente tudo aquilo que você perdeu. E aí, por causa que você apavorou, você acabou desligando. Então, se é um cara mais conservador, usa uma stake baixinha, usa o level, o liability ali. Eu vou mostrar o liability como que é a responsabilidade. Mas cada um com seu perfil, eu vou mostrar todos eles aqui, e aí cada um escolhe aquilo que quer, né? Então, liability é a responsabilidade, que seria, perdeu a aposta, você perdeu uma unidade só, porém o seu lucro é em cima da odd. Então é a odd ali, dá para ver que você ganha muito pouco, né? Com a diferença ali do responsabilidade, do stake, né? Então, você ganhou uma aposta e ganhar 23 centavos em vez de 1, né? Porém, se você perder, você vai perder só 1. Mas, né, a sua banca no final vai ter apenas 44 de lucro. Então você vai fazer a metade da banca, quase a metade da banca de lucro em meio ano, né? Assim, se tiver uma banca gigante, meu, é muito dinheiro, né? Não existe evidentemente nenhum tipo de investimento hoje que vai te dar esse tipo de coisa, investimento tranquilo, né? Evidentemente a gente tá falando de aposta, não existe, né? Não existe nas apostas algo que vá te dar lucro. Com certeza quem fala isso está tentando te roubar, literalmente, né? O mercado das apostas, ele modifica de acordo com o tempo, então você tem que ir ajustando as estratégias com o tempo também. E tem estratégia que pode ir muito bem por anos e de repente dar errado, né? São coisas do mercado. Tem tipster que é tipster há 1 milhão de anos e acaba indo mal por um bom tempo. Eu conheço tipsters que são caras, tô falando de high level mesmo, que já levaram pancadas feias de ficarem 6 meses sem ganhar dinheiro, só tomando pancada, ficando no prejuízo. São caras que eu digo que são dinossauros no mercado, são caras que entendem muito no mercado, e pode acontecer com um cara desse, pode acontecer com qualquer um. Isso aqui, galera, que eu tô passando para vocês é informação. Nada garante lucro nas apostas. Quem fala que garante lucro tá mentindo, tá querendo te roubar, beleza? Isso aqui é uma projeção uma projeção que você pode ter sobre os resultados passados, ok? Então vamos lá. Liability mais a porcentagem, que é a mesma coisa ali, você vai aumentando a sua stake de acordo com o lucro que você for tendo. Então você teria 55% de lucro ali. Aí agora começa ali as recuperações meio malucas, né? Não é só recuperação, tá? É gestão também, tá? Essa gestão mixed aqui, vamos tentar entender ela aqui. Ela começa com uma banca de 100, ela começa com uma... Ela parece que é uma gestão de acordo com a odd. Se a odd é mais alta, mais baixa, ela usa uma responsabilidade maior ou menor. Provavelmente é isso aqui, tá? Dá para ver aqui, né, que é uma recuperação bem agressiva, né? Não é uma recuperação, uma gestão, desculpa, bem agressiva, que no primeiro hedge que ele já tomou 20% da banca, né? Porém, né, dá para ver na agressividade aqui, ó, que a banca multiplica muito rápido também, né? Em poucas entradas já está literalmente com a banca dobrada. E aí você teria um lucro ali de 893, seria 9 vezes a sua banca no final da estratégia. Aí tem essa Laboret, né, que aí também é um super agressivo, o primeiro head já foi 40% da banca, o lucro ali é 7%, né, então dá para ver que é extremamente agressivo, né, tá aqui, né, como que ela é. Tem a Lei Maria, e aí vai, cara, essa aqui quebrou, né, sem ter rodado nada.
Essa Kelly aqui deu simplesmente 19, 18 vezes a banca. Dá pra ver que tem umas bem loucas aqui, né? Olha o gráfico dessa aqui, cara. Aí lay percentage com recuperação, o stake, né? E o layability aqui, que seria responsabilidade com recuperação também, não aconselho, né? É muito melhor você seguir ela com porcentagem do que com recuperação. E por aí vai, tem essa aqui, a Golf, que foi o maior lucro, mas ela quebrou, né? E o Laypoint ali, que também quebrou, né? Mas teve uma multiplicação da banca. Então vamos lá, Milton, por que você falou dessas outras estratégias? E por que você falou do Monte Carlo, né? Que é aquela simulação. Esse Monte Carlo, ele te fala quantas vezes a sua banca foi quebrada na simulação. Ela te dá um relatório falando, se você usar essa estratégia, ou essa recuperação, ou essa gestão, de 10 mil apostas, sua banca quebrou tantas as vezes. E isso é uma porcentagem de tanto de quebrar. Então vamos olhar, isso aqui são todas essas estratégias, né? Tá aqui do lado esquerdo e tá aqui também as mesmas estratégias, né? Aqui, se vocês quiserem dar uma pausa ali, né, para poder verificar isso, estudar melhor o que vocês querem, né? Mas eu vou explicar mais ou menos. Isso aqui é a média total de lucro. A média é uma average, né? É uma média de lucro total. Isso aqui é o ROI, uma média de ROI. Esse aqui é o que realmente deu, né? 240 de lucro, então ficou sempre na média ali, bem parecida todas elas, né? O Lauboretti, eu não sei como que fala esse aqui, desculpa, mas ficou um pouquinho maior ali, né? Tá aí. O ROI atual, né? E aqui, quantas vezes foram, de 10 mil, quantas vezes quebraram a banca, né? Então, de todas essas, o lay level, lay percentage, lay layability, lay percentage layability, que é porcentagem, né? Ela não quebrou em nenhuma das 10 mil, cara, que é espetacular. Né? Literalmente, todas as simulações que foram feitas, ela não quebrou nenhuma vez. Né? Significa uma estratégia bem confiável. Mas como eu disse, o Milton falou que ela é confiável, eu vou meter o borraio, né? Galera, nada garante o lucro no futuro. Beleza? São lucros do passado. São simulações passadas. Beleza? Mostrando para vocês, cada um segue aquilo que tem e não vão fazer besteira, loucura, só porque eu estou falando que pode ser uma estratégia lucrativa. Beleza? Responsabilidade, por favor. Então, aquele lay mixed lá, né, que também deu um ótimo lucro, cara, foi 894 ali, 794 de lucro, que seria 7, 4 ou 8 vezes da banca, ela teve apenas uma porcentagem de 4,38 de quebrar, que eu acho que é uma porcentagem boa para você arriscar, né? Assim, se eu fosse colocar no meu robô, eu colocaria ou esse lay percentage aqui, né, que seria acumulativo, não colocaria uma banca alta, porque, cara, eu não sou o cara que gosta de lay, eu prefiro explorar o back do que o lay. Eu vou colocar evidentemente eu vou colocar essa estratégia que eu tô passando para vocês e eu vou utilizar elas no meu robô. Meus robôs estavam parados aí por esse mês passado, mas eu tô configurando eles. E aí eu vou configurar essas estratégias que eu tô passando para vocês dentro do robô e lá no nosso Instagram eu vou fazendo o resultado, mostrando para vocês, galera, foi assim essa semana, esse mês terminou assim, fez tantas entradas, bababá, e vou mostrar como que tá no backtest ali para ter uma comprovação daquilo que eu tô fazendo. Vou usar uma banca real, tá? Mas eu ainda tô configurando, provavelmente no começo do mês eu já começo a fazer isso. Se você ainda não tá no Instagram, vai lá e segue a gente lá, que a gente sempre tá postando coisas bem legais lá. O Lei, que eu não sei o nome dele, que era o que deu um lucro absurdo, tem 46% de chance de quebrar, né? Deixa eu ver um outro alto aqui, que foi esse Lei Kelly, cara, que interessante, ele teve só 30% de chance de quebrar, e ele podia multiplicar a sua banca em 17 vezes. Talvez valha a pena também, né? Eu sou um cara mais conservador, então eu preferia até, se fosse arriscar, nesse Lay Mixed ou Lay Percentage ali, né? E um outro aqui, que é o Lay Percent Lay Down, 1700, 26% de quebrar. E algumas outras aqui, tipo 100% para quebrar, 100% de quebrar, 50%, por aí vai. Aí você pausa aí, dá uma olhada, vê o que você acha, né, de interessante para você e coloque no robô ali, funcione. Para quem, evidentemente,
não tem o robô, vai fazer manualmente, dá para usar o Lay Percentage lá, que é a porcentagem, é só você planilhar suas entradas de acordo com o que você tiver ganhando, você vai aumentando a sua stake de entrada por entrada, não é uma coisa muito difícil de fazer. Beleza, galera? Então, fica esse vídeo para vocês aí de Lay, eu vou colocar na descrição do vídeo ali como configurar ali, né, todos os passos da estratégia, é só colocar ali certinho e seguir. Tá ok? Um abraço para todo mundo aí. Até mais. Tchau.